Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor sênior da Igreja Cristo Vive Missão, aqui na Tijuca, Rio de Janeiro, coração do Rio de Janeiro, e em breve, em nome de Jesus, região oceânica de Niterói, na sede nacional do nosso ministério. Quero lhe dar boas-vindas nesta noite de oração, noite de fé, noite de proclamação da palavra, a proclamação daquilo que se crê. A palavra diz: eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, aquilo que eu creio, eu falo. Eu preciso ter essa conexão perfeita e produzir com os lábios aquilo que está sendo cultivado no coração pela fé em Cristo Jesus. Então, nesta noite vamos orar a Deus, vamos estudar a palavra do Senhor, vamos nos aprofundar do texto de Marcos capítulo 8, estamos seguindo um grande estudo, um grande leque de estudos sobre o tratado da oração. Vamos aprender muitas coisas, vamos rever alguns assuntos que são cruciais para a vida de oração. Então nós temos diversos temas para tratar dentro dos aspectos da oração, os fundamentos da oração, a prática da oração. Nosso ministério crê no valor da vida de oração. Eu creio no poder da oração. Jesus ensinou a orar, na verdade, Jesus ensinou a orar. A oração mais conhecida do planeta, a oração do Pai Nosso, ensinada pelo nosso Senhor Jesus. Inclusive, dentro desse tratado, abrimos o tratado com a oração do Pai Nosso, ou seja, revendo alguns aspectos fundamentais desta oração. E assim nós vamos seguindo, em nome de Jesus. Se você tiver pedidos de oração, questões que você deseja compartilhar com os amados irmãos em Cristo, escreva no nosso chat, participe, coloque aí sua petição, sua oração, e os nossos amados irmãos estarão juntos com você para orar a Deus. Nós somos uma equipe, nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo. Todos nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, contribuir uns com os outros, darmos as mãos e caminharmos juntos em direção a Jerusalém Celestial, em direção à eternidade com o nosso Senhor Jesus. Aqui nessa terra somos uma família e queremos ajudar uns aos outros em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Conte conosco, conte com as nossas orações em nome de Jesus. Você também, hoje você vem à nossa igreja, venha conhecer o nosso ministério. Estamos aqui na Rua General Roque 340. Aqui você tem a oportunidade de desenvolver mais profundamente laços espirituais de comunhão em Cristo Jesus, onde também podemos anotar de uma forma mais adequada os pedidos de oração, passá-los para a nossa lista de oração, se assim for seu desejo, e compartilhar com os amados irmãos, para que estejamos sempre caminhando em perfeita vitória. Cristo nos chamou para sermos seus embaixadores nesta terra, com uma missão clara de pregar o Evangelho em seu nome, para a glória de Deus. E esse chamado, essa missão, há de se ter total êxito até a vinda de Cristo Jesus. Amém? Pois bem, família amada, igreja querida, povo santo de Deus, abra aí, por favor, a sua Bíblia, 7h34, sem delongas. Vamos para a palavra de Deus, já orar. Oh, como eu amo a palavra e a oração. Olha, amado, é fonte de vida, de esperança, de energia, de coragem. Às vezes nos desapontamos nessa terra com as pessoas, com as situações, os problemas. É verdade, tantas coisas acontecem, as notícias
aterradoras, aterrorizantes, tantas coisas difíceis que nos trazem lágrimas, verdade? Tantas pessoas sofrendo nesse mundo. Às vezes a gente passa na rua, vê uma pessoa em situação de rua, toda suja, doente, com aberturas no corpo de doenças, chagas. Às vezes isso machuca tanto o nosso coração. É verdade, se cada um de nós, se pudéssemos, resolveríamos todos os problemas do mundo de uma vez só. Mas certamente tudo está caminhando para um desfecho. O Senhor Deus está no controle de todas as coisas, e nós aqui como igreja vamos militar em seu reino, em oração, em pregação da palavra, dar as mãos uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos, e uma das formas de amar é pregar a verdade que liberta e a orar pela vida uns dos outros. Não é verdade? Então, vamos lá, irmãos, vamos abrir a palavra santa de Deus, Marcos capítulo 8, versículo 14 a 21, o tema desta noite de estudo e oração, coisas que eu amo e você também certamente, amada ovelha, filho de Deus e abençoada em Cristo Jesus. Olhos para ver, ouvidos para ouvir a oração e a mentalidade espiritual. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 8, versículo 14 a 21, um texto pequeno, diz a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, está falando dos discípulos, e no barco não tinham consigo senão apenas um pão. Preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes? Não compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos de pedaços recolhestes de sobra? Responderam eles: 12. E quando parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços sobraram e vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Ora, pois, vamos orar a Deus que esta palavra possa vir a trabalhar no coração de cada um dos nossos ouvintes e Igreja de Cristo, aqueles que vão assistir, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, queremos, ao abrir a Tua palavra, ouvir a voz do Senhor. Ao abrir a Tua palavra, nosso desejo é que sejamos instruídos pela pregação bíblica, pela mensagem bíblica. Para isto, Pai, aqui estamos nos empenhando com profundidade no estudo exegético e hermenêutico, contando com a inspiração e a iluminação do Espírito Santo, que nos dá entendimento da Tua palavra. E assim, Senhor, que esta palavra possa alcançar o coração das Tuas ovelhas e falar aos seus corações, dar consolação aos seus corações, mas dar, Pai, entendimento da Tua vontade, abrir, rasgar o coração, levantar o véu para descortinar os olhos cegos e os surdos e os ouvidos surdos. Então, Pai, fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração e é o nosso pedido, em nome de Jesus. E cada ovelha do Senhor, família amada de Deus, diga amém e amém. Pois bem, querida igreja, família de Jesus, família de Deus,
povo do Senhor, que estão aqui pelo nosso Facebook, também pelo canal da igreja, YouTube, @Cristo Vive Missão. No pano de fundo do texto que acabamos de ler, Jesus fez 2 multiplicações de pães e peixes para alimentar multidões de pessoas famintas que estavam acompanhando a pregação da palavra. E nesses 2 contextos da multiplicação, os discípulos desprevenidos materialmente, porque não tinham pão e nem peixe, também se mostraram desprevenidos de forma espiritual, porque eles aconselharam o Senhor Jesus a despedir aquela multidão, a mandá-los embora. Mande eles de volta para casa, Senhor. Aqui nós não temos como servir a essa multidão, nós não temos condições para isso. Então isso nos mostra a dificuldade de discernimento espiritual que todos nós temos, todos nós. Os discípulos aqui são a representatividade de cada um de nós, discípulos de Jesus, em estar diante do Senhor. Na primeira multiplicação, eles ainda tinham lá um álibi, ainda não tinham visto esse milagre, ainda não tinham conhecimento desse fato. Então o Senhor vai lá, despede o povo, eles precisam comer, senão vão morrer de fome. E aí Jesus vai lá e multiplica os pães e peixes, ficam maravilhados. Agora, na multiplicação, já havia jurisprudência, já havia conhecimento de causa, já havia testemunho ocular, já haviam participado do testemunho. Jesus os havia envolvido no testemunho. Vão lá, pega os pães e peixes que vocês têm. Tem quantos pães? 5 pães, 2 peixinhos. Então me dá aqui, vamos orar. Distribui aí. Distribuiu, todo mundo comeu. Agora recolhe os pedaços. Eles tiveram uma experiência prática, participaram do milagre com Jesus. E ainda assim, na segunda multiplicação, fizeram o mesmo erro. Senhor, manda esse povo embora, porque eles aqui não tem o que comer. Então, é dificuldade de entender diante do Deus provedor que estamos. Dificuldade do discernimento espiritual, do poder e da graça e da misericórdia de Deus. Então, amados, mesmo estando diante de Jesus, o Senhor dos Senhores, eles achavam que não era possível alimentar aquela multidão. Quantas vezes nós, diante dos problemas, diante dos gigantes que se avolumam numa circunstância, numa tempestade, numa voz contrária, num pensamento que vira uma fortaleza emocional na vida de uma pessoa, um pensamento negativo, um sentimento de rejeição, um sentimento de menos-valia, de impotência perante alguma questão da vida. Quantas vezes também, assim como esses discípulos, temos dificuldade de ter discernimento espiritual para ver a vontade de Deus, entender a compaixão de Jesus, porque diante daquela multidão, Jesus disse: eu tenho compaixão desta gente, eles estão aqui há 3 dias sem ter o que comer, eu tenho compaixão desta gente. Quantas vezes, irmãos, nós nos esquecemos que temos um Deus compassivo, temos um Deus que se compadece de nós, Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu lhe disse que eu conheço uma senhora que perdeu o seu marido, está muito sentida, muito desanimada, triste, e ela sempre coloca lá no meu canal do Facebook um bom dia com uma florzinha, e aí eu coloco sempre aquele coração de amei, sabe? Para ela se sentir correspondida. Eu estou vendo
a atitude dela, estou me alegrando que ela ponha lá aquele bom dia, com aquela florzinha. Ela não está sozinha, ela tem alguém para compartilhar, ainda que seja um amém, um coração de amém. Aí a pessoa, eu não alimento esses sentimentos na vida das pessoas. Eu disse, rapaz, você tem que ter mais empatia. Você tem que ter mais empatia pelas pessoas. Você tem que ter um coração mais quedado às pessoas, mais compassivo. Porque fora dessa compaixão é arrogância. As pessoas se acham superiores, se acham melhores, são arrogantes, não sabem o quão frágil é a vida. Vem lá um problema qualquer, uma doença qualquer, um negócio qualquer, acaba a vida, morre, vai embora. Ou então se gasta numa cama de hospital, ou sei lá o quê. A vida é muito frágil. Precisamos de ter empatia, um coração quedado, compassivo para com as necessidades, dificuldades das pessoas. Então, amados, quando aqueles discípulos, nesta falta de discernimento espiritual, nesta falta de entender que Jesus é o Deus compassivo, cheio de empatia, de compaixão, pronto para agir, nessa dificuldade, aconselhando Jesus que mandasse o povo embora, esses discípulos são associados à incredulidade que os fariseus demonstraram. Os fariseus eram incrédulos, os fariseus se opunham a Jesus e apenas num sentimento de incredulidade pediam sinais. Então me dá um sinal aí, você é isso, me dá um sinal aí. Olha, amado, é impossível ter uma vida de oração se você não sabe quem é Jesus, se você cultiva a incredulidade dos fariseus no coração, e se você não se atenta para a nossa dificuldade de discernimento espiritual, a nossa carne, se você não se atenta para aí que isso é uma dificuldade, um problema, a nossa questão materialista, o mundo material que a gente vive, palpável, tangível, sabe? Esse muito barulho que o mundo faz, que às vezes nos impede de ouvir a vontade de Deus, a voz do Senhor. Se a gente não está atento para essa guerra espiritual, amado, a gente não consegue ter uma vida de oração verdadeira. Não consegue. A gente precisa de ter esse discernimento espiritual. A palavra diz em Hebreus 11 que Abel, através do seu amor a Deus, sua fidelidade a Deus, sua vida aos pés do Senhor, era um homem que tinha fidelidade a Deus, estava em obediência a Deus. Da mesma forma fala sobre Noé, que era um homem íntegro, justo, obediente a Deus. Diz que esses homens, porque tinham discernimento espiritual, viviam para a glória de Deus, divinamente instruído. Aí vem falar no versículo 7 de 11, Hebreus, que Noé é divinamente instruído, ou seja, estava lá na sua vida com Deus, relação com Deus, em oração a Deus, ouvindo a voz de Deus. Ele foi instruído por Deus para fazer uma arca onde a sua família foi salva. Amado, a diferença entre aqueles que vivem para Deus, sensíveis à voz de Deus, e aqueles que não estão atentos a isso, no final das contas será simplesmente a sua salvação, a sua vida, e que saia da sua família também. Amados, e a salvação, aqueles que estão em Cristo são salvos eternamente, mas também podemos dizer salvação de problemas, livramento de problemas. Amados, a grande parte dos problemas que vivemos, nós mesmos os criamos. É como aquele sapinho verde da Muppets. Você lembra o desenho Muppets, lá dos anos 80, 90? Aquele sapinho Muppets, tem um meme dele na internet, que aí o cara vai lá, faz tudo errado, desobedece a Deus, não pratica a vontade de Deus, não tem vida de oração, não lê a Bíblia, faz tudo do jeito que quer, erra em tudo, semeia mal para todo lado,
Aí depois vem as colheitas ruins, vem o vento e a tempestade. Semeou o vento, colheu tempestade. Aí quando acontece isso, aí vem o sapinho verde da Muppet. Aí ele diz assim: oh, o inimigo está furioso, o inimigo está furioso. Não é o inimigo que está furioso, é você que semeia errado, é você que não tem empatia, é você que não tem compaixão, é você que não tem discernimento espiritual da vontade de Deus, é você que não tem discernimento diante do Deus que você está. Então, amados, eu quero declarar que a provisão de Deus é generosa. A provisão de Deus é generosa. Deus é um Deus generoso, é um Deus grandioso, maravilhoso. Agora, há necessidade peremptória, imperativa, de que nós confiemos no Senhor plenamente, que nós confiemos nos cuidados do Senhor, porque a incredulidade é pecado, a incredulidade desconsidera a ação de Deus. Amado, ainda que seja às vezes com lágrimas, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não abra mão dos planos de Deus, não abra mão de caminhar nos caminhos do Senhor, não abra mão jamais. Então Jesus multiplicou pães 2 vezes, e agora aqui diante dos discípulos, quando os alerta para que tenham cuidado do fermento dos fariseus, Jesus tem algo a nos dizer. Que Jesus estava exortando aqueles discípulos acerca de serem cegos e surdos para a realidade espiritual. Esta era a exortação, para que eles tivessem cuidado com a cegueira espiritual, a surdez espiritual. Mas às vezes Deus fala 1, 2, 3, e a gente não ouve, a gente não entende a voz de Deus. Agora, a palavra, do jeito que é registrada pela interpretação, as regras de interpretação bíblica, podemos dizer que há uma promessa de superação dessa dificuldade de cegueira espiritual, de surdez espiritual. Há uma promessa de superação a isso. Há uma promessa de superação do coração endurecido desta terra. Mas o coração do homem é endurecido naturalmente pelas coisas do mundo, pela carne, as coisas que te fascinam. Jesus fala na parábola do semeador. O semeador sai a lançar a semente. Uma semente cai à beira do caminho. Aí vem os urubus e pegam a semente, e a palavra de Deus fica infrutífera. Outra semente cai no solo rochoso. Ela não tinha raiz em si mesma. Veio o sol, queimou a semente, e a palavra de Deus fica infrutífera. Outra semente caiu entre os espinhos, e os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza, o que fizeram? Sufocaram a palavra de Deus, e a palavra ficou infrutífera. Por mais que o pregador pregasse, a fascinação do mundo e da riqueza fez com que a palavra ficasse infrutífera. Agora a semente caiu em boa terra, essa germinou e deu muitos frutos, para a glória de Deus. Então, amados, há uma promessa de superação em Cristo Jesus. Que esta palavra possa trabalhar na terra do teu coração, uma boa terra, arar essa terra, para que você dê frutos para a glória de Deus e compreender a vontade do Senhor nos diversos aspectos da sua vida, amado. Então, nesse texto, a passagem que nós estamos vendo, que Jesus exorta os discípulos para que tenham cuidado do fermento dos fariseus e de Herodes, essa passagem ela é emoldurada, ela está no início dela e no fim, ela está emoldurada pela cura de um surdo e a cura de um cego. Em 7:31 a 37, há a cura de um surdo, e em 8:22 a 26, há a cura de um cego. Então,
Se tiver que resumir toda essa mensagem em um pensamento para esclarecer bem o que o texto quer nos dizer, o resumo seria este: a perspectiva materialista dos discípulos gerou cegueira espiritual. Ah, não temos pão, manda eles embora. É muito difícil, é impossível, manda-os embora. Cegueira espiritual. Jesus os criticou severamente por seu coração endurecido e por falta de entendimento da sua vontade. Porém, há esperança, pois o mesmo Jesus que tem poder para curar surdos e cegos, nas passagens que emolduram esse texto, o mesmo Jesus que cura surdos e cegos, também tem poder para curar a nossa cegueira espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se você olhar os versículos 22 a 25, ele cura o cego em Betsaida. Olha, amado, que pelo poder de Jesus, teus olhos sejam curados nesta noite. Mais do que os olhos físicos, mas teus olhos espirituais sejam alcançados. Você possa enxergar a graça de Deus, você possa enxergar a bondade do Senhor, que você possa enxergar a benevolência de Deus para com a tua vida, que apesar de seres um pecador miserável, que tantas vezes já pecou e de tantas as formas tem pecado durante a vida, Ele tem sido benevolente, Ele tem sido gracioso, Ele tem sido bom com a tua vida, Ele tem sido cheio de misericórdia para com a tua vida e ainda ouve as tuas orações. Ó, amado, é hora de arrependimento, é hora de arrependimento, é hora de voltar aos pés do Senhor, olhar de fato para Ele, buscar entendimento dEle, para ter discernimento da sua vontade. Então, para superar a dificuldade de entendimento e a cegueira espiritual que impede de compreender a vontade de Deus e ter uma vida de oração eficaz, é preciso preservar uma mentalidade espiritual. Pastor, para eu superar a cegueira espiritual, compreender a vontade de Deus, eu preciso ter uma mentalidade espiritual. Ok, o que é ter uma mentalidade espiritual? Explica, por favor. O que é ter uma mentalidade espiritual? Então, no discipulado, Jesus falou na grande comissão: ide, fazei discípulos de todas as nações. Então nós criamos uma mente espiritual através do discipulado, onde nós estamos na casa do Senhor, participamos da live, temos uma vida de leitura bíblica, cultivamos uma vida de oração, buscamos esclarecer as dúvidas bíblicas com o seu pastor, porque ele está ali estudando. É que o pastor não é melhor do que ninguém. O pastor não tem um telefone vermelho que fala direto com Deus, mas o pastor tem um chamado de Deus para ser pastor de ovelhas da igreja, e o pastor vive se dedicando para estudar a palavra. Ele faz teologia, ele estuda todos os dias, ele se aprofunda nos textos bíblicos. Então ele tem condições de lhe esclarecer dúvidas bíblicas, para que você cresça espiritualmente. Então é o discipulado. Então, amado, quando você é bem discipulado, você deixa de olhar tudo sob uma ótica terrenal. Você se lembra de Abraão e Ló? Quando Abraão disse: Ló, escolhe para onde você vai. Pode escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. O que não pode haver é briga na família. Então, Abraão, apesar de ter a preferência, deu a preferência a Ló. E diz que Ló observou os campos melhores, observou tudo que, a geografia do lugar poderia lhe oferecer. Só olhou os aspectos terrenos e humanos, mas esqueceu de orar e pedir orientação a Deus. Abraão seguiu a orientação de Deus. E, amado, daí vem aquele louvor: para a direita, para a esquerda, por todo lado sou abençoado. Ou seja,
Abraão para a direita, para a esquerda, por todo lado, era abençoado. Por quê? Fundamentalmente falando, porque ele tinha a orientação de Deus na sua vida. Ele não olhava somente o aspecto terreno, ele não olhava somente o aspecto materialista, que foi o erro dos discípulos, ficar somente focado na questão material. Olha, nós não temos pão, nós não temos peixe, e essa multidão vai morrer de fome, e agora? Manda todo mundo embora. Então a cegueira de ficar ali focado somente numa questão material, se esqueceram que estavam diante do Deus multiplicador de pães e peixes, do Deus que tudo provê em todas as necessidades. Amados, às vezes nos esquecemos de quantos livramentos já recebemos, quantos livramentos, quantos milagres Deus já fez em nossas vidas, quantos sinais Deus já operou, quantas vezes Deus já falou aos nossos corações, Deus já livrou de situações que pareciam impossíveis, simplesmente impossíveis, e Deus agiu, e Deus cuidou. Mas a gente insiste em continuar cultivando a ansiedade em última escala, a gente insiste em continuar cultivando o absoluto, medo de que não vamos conseguir, porque é muito difícil. A questão materialista, o mundo, experiencial, tangível, fenomenológico, impede você de olhar a realidade espiritual, que Deus é um Deus compassivo, Deus é um Deus que tem compaixão, seria aí, humanamente falando, empatia. Ele sabe, amado, o que você está passando. Jesus passou por tudo que nós passamos nessa terra, diz o livro de Hebreus. Então, amados, irmãos, eleitos fundamentais, uma das distinções fundamentais entre cristãos e não cristãos, o que é? É a sua mentalidade. É uma das distinções principais, é a sua mentalidade. Tem gente com a mentalidade podre, suja, que só sabe te olhar na carne, acha que você quer ser o que sabe tudo, o que sabe é o melhor de todos, e na verdade é ela própria que é assim, é ela própria que quer saber mais do que todo mundo, é ela própria que quer ser o dono da verdade. Entende, amado? Então é a mentalidade, é a mentalidade. Então nós vemos num contexto maior, nós vemos exemplos bons e ruins, negativos e positivos dos discípulos. Primeiro podemos nos lembrar de Pedro, com exemplo negativo, o quanto ele foi antropocêntrico, em vez de ter pensamentos centrados em Deus. Em Marcos 8, quando Jesus estava dizendo sobre a realidade espiritual, que ele precisava sofrer, padecer, morrer e ressuscitar, Pedro não enxergou a realidade espiritual da necessidade do Messias morrer. E olha que eles eram conhecedores da lei, das promessas do Antigo Testamento. Então Pedro começou a fazer o quê? A reprovar Jesus. Não, Jesus, não, você, em outras palavras aí, você acha que sabe de tudo? Não, Jesus, você não é dono da verdade. Não, Jesus, você não isso, você não aquilo. Começou a reprovar Jesus. Aí Jesus falou o quê? Arreda Satanás, que você está cogitando das coisas da carne, você está limitado pelas questões carnais, você não tem conhecimento e não está olhando a realidade espiritual. Então, amados, no livro de Marcos, a mentalidade do discipulado, que é o que cria essa mentalidade espiritual, a mentalidade do discipulado, ela é definida por três coisas: pensar com o filtro do reino e da justiça de Deus, onde o cerne do pensamento é ocupado pelas coisas de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ou seja, eu olho para as coisas que acontecem nesse mundo com um filtro espiritual.
as questões do reino de Deus. Ah, fulano ali é casado, mas está dando em cima da outra. Não, isso é normal, é o mundo de hoje. Não, isso não é normal, isso se chama adultério. Chama-se fornicação. Fornicação. Ah, fulano ali adora tirar foto mostrando a poupança Bamerindos e acha que não tem nada a ver mostrar a poupança Bamerindos para todo mundo. Ah, isso é normal, eu mostro a poupança Bamerindos para quem eu quiser. Não, isso não é normal. Isso é promover a sensualidade, é promover a desvalorização da mulher, como se o valor dela estivesse na poupança Bamerindos, e o valor da mulher é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Muito mais. Virtuosa, valor de finas joias. Está lá em Provérbios 31. Então, olhar as coisas com o pensamento do reino de Deus. Conhecer a Deus de forma relacional, seja vida de oração, leitura bíblica, proximidade, relacionamento com Jesus. E meditação bíblica. Meditação bíblica, de onde vem a nossa capacitação espiritual. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Guardo no coração a tua palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, isso é a mentalidade espiritual. Quando eu tenho o filtro do reino e da justiça para olhar para as coisas do mundo, que acontecem no mundo, quando eu busco conhecimento de Deus de forma prática, através da vida de oração, quando eu busco a leitura da palavra, conhecimento da palavra de Deus, eu crio a mentalidade espiritual. Deus age em mim com a mentalidade espiritual. E esta mentalidade espiritual vai agindo na tua vida para ter discernimento espiritual, discernimento da vontade de Deus. Você vai realismo desse mundo, vai rejeitar o egocentrismo, vai rejeitar a soberba, a arrogância, vai ter empatia pelas pessoas. Quando alguém que sofre, coloca lá um bom dia com uma florzinha, você vai lá no amor de Jesus por aquela vida e vai colocar um amém por ela e não vai dizer, eu não alimento essas coisas. Por quê? Porque não tem conhecimento da realidade espiritual. Não tem, é arrogância. Mas quando o calo aperta, aí as pessoas, ai meu Deus, o ateu é ateu, sabe até que momento? O ateu é ateu até que solta um pitbull, amigo. A hora que solta um pitbull, ai meu Deus, o pitbull, aí ele vira crente. Entendeu? Então, amados, em nome de Jesus, no egocentrismo, no materialismo, na vida humana, terrenal, sabe, está o âmago do pecado. É a criatura se colocando no lugar do Criador. Isso corrói o relacionamento com Deus. Não é possível ter uma vida de oração dessa forma. Como é que você vai orar a Deus sendo tendo um ego do tamanho de um dinossauro? Teu ego é maior do que o planeta. Como é que você vai orar a Deus? Deus, eu sou o melhor de todos. Deus, eu estou orando o Senhor só porque, sabe, sei lá o quê. Mas eu sou mais eu. Sabe? Tem gente que eu acho que se acha tão bom que se for pegar o mel lá na colmeia, não vai precisar nem usar roupa, porque se a abelha picar ele, é a abelha que vai morrer, não é ele não. Entendeu? A pessoa é tão a sinistra, a maravilhosa, o bonzão que, sabe, faz coisas surpreendentes. Tá, e tem vida de oração assim aonde? Nunca. Então, amado, bota as barbinhas de molho, coloca a tua confiança em Deus. Você veja exemplos de pessoas que tiveram um relacionamento com Deus absolutamente cortados, não tinham discernimento espiritual da vontade de Deus e foram, inclusive, suas vidas e ofertas foram rejeitadas. Você veja o exemplo de Caim. Caim tinha inveja do irmão, sua oferta foi rejeitada, não tinha discernimento de Deus. Esaú abriu mão das bênçãos do Senhor por um prato de lentilha.
porque não tinha discernimento espiritual. Os irmãos de José, invejosos, intriguentos. José vivia sonhando os sonhos de Deus, e por causa dos sonhos de Deus, os invejosos dos irmãos fizeram tudo o que fizeram com ele, você sabe muito bem. O próprio Saul, orgulhoso, vingativo, vaidoso, seus holocaustos foram rejeitados e ele perdeu o reinado, porque não tinha discernimento espiritual. Era um homem, só horizontal, sua vida vertical estava quebrada, não estava ligado à fonte, a Deus em oração. Então, amada ovelhinha, eu preciso terminar dizendo: para superar a dificuldade de entendimento e a cegueira espiritual, ter uma oração eficaz, vida com Deus, nós, como discípulos, precisamos ter uma mentalidade espiritual e precisamos lembrar que Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o provedor, Jesus tem a solução que nós não temos, Jesus é a solução. Então, o problema não era a falta de pão, e Jesus está falando para a gente ter cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, e eu acho que é o fato da gente não ter pão. O problema não era a falta de pão, o problema é que eles tinham um pensamento muito devagar, muito limitado, para entender o que Jesus estava fazendo na vida deles. O problema do fermento dos fariseus tem a ver com ensinamentos equivocados, tem a ver com incredulidade no coração, tem a ver com uma vida arrogante, egocêntrica, Você não consegue olhar além do teu umbigo, você não consegue olhar para o outro, para o próximo, você está limitado a questões materialistas e não entendem a vida, a obra, a pessoa e os milagres de Jesus. Esse era o fermento da incredulidade dos fariseus e do arrogante do Herodes. Portanto, amada ovelha, termino lembrando agora um exemplo positivo de Pedro. Nós também somos um Pedro, não é verdade? Erramos tanto e às vezes acertamos. Que possamos, com a graça de Deus, acertar mais do que errar. Acho que Jesus estava perguntando: quem dizem as pessoas que eu sou? Uns dizem que é João, outros dizem que é Elias, e vocês quem dizem? Então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque quem te revelou isso foi o Pai. Então eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, edifica a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Então, ovelhinha amada, através de uma vida próxima de Jesus, andando com Jesus, meditação bíblica, vida de oração, relacionamento com Jesus, pensamento bíblico, mentalidade espiritual, vida de oração, certamente iluminações de Deus, como foi dada a Pedro, vem ao coração, para discernirmos a vontade de Deus. E uma vida que discerne a vontade de Deus é uma vida que está edificada sobre Cristo, é uma vida que está edificada sobre a rocha, é uma vida cujas orações são ouvidas e atendidas, e é uma vida em Cristo Jesus mais do que vencedora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ore a Deus, busque leitura bíblica, busque participação dos cultos de forma fiel. Você vai crescer em graça e em conhecimento, em nome de Jesus. Amém? Pois bem, eu quero, antes de despedidos de oração, eu quero agradecer a Deus pela vida do Jorginho. Jorginho é o neto do irmão Magno Costa, esposo da irmã Deia, nossa querida irmã Deia. Então ele já é avô agora, louvado seja Deus. E o seu filho Mateus deu o nome de Jorginho, em homenagem ao nosso amado presbítero Jorge, uma homenagem muito linda. Quero parabenizá-lo, e quero parabenizar esta família abençoada e amada, nossa amada querida família, por esse presente que Deus lhes concedeu. Parabéns, irmãos amados, em nome do Senhor Jesus, que possam ter Jorginho
muita saúde, muita alegria, crescimento em graça, saúde, misericórdia, sabedoria, estatura e graça. Possa desfrutar das bênçãos do Senhor na sua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Olha, irmãos, a nossa lista é muito grande, são 2 folhas de lista de oração. A oração é uma das bases para a vida cristã. Então, se você tem a sua lista aí, o seu PDF, por favor, veja agora, imprima, sempre antes do culto, se você puder, amado, imprima, ou então verifique aí no celular, nome por nome, aí na sua casa vá orando. Temos a Vânia, o Osvaldo, Maria do Socorro, Ruth Tavares, Carlos Paraíso, Deltinha, a Sofânia Santos, José Cardoso, Marlene, Alcir Bernardo, Senhora Dulce, Manluzia, Gisélia Gomes, Ricardo, Maria José, Tereza Andrade, Marcos Palhares, Grace Kelly, Camila Beninca, Cláudia de Souza, Márcia Helena, Juliana Santiago, Pâmela, Missionária Cláudia, Igor Bragança, Manuela Barbosa, temos a Neucima Proença, Benjamin Lopes, Lúcio Sobrosa, Andréa Ferreira, Sueli Fabiane, o Daniel, o Marcos, Melissa Tairone Milena, Cris Bernardo, Elza Souza, Maria Eduarda, Dr. Sérgio Silveira e Andréa Silveira, Gabriel Chagas, nossa amada pastora Deise, Causa na Justiça, Bruno Vilela, Alex Silva, Geilda Santos, Vanessa, temos a causa de todos os cristãos no mundo, 365 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Precisamos orar também pela paz, mas estamos à beira de uma 3ª guerra mundial, as pessoas estão aí vivendo alienadas e o mundo à beira de uma 3ª guerra. Precisamos orar por essa questão também e orar pelas nossas obras em Itaipu. Os desafios são altíssimos. Hoje recebemos aí o acordo com a empresa de engenharia que vão realizar a prática lá, o eletricista, valores altíssimos, mais os materiais, mais os profissionais todas as semanas que estão lá trabalhando, nós pagamos semanalmente. Então o Senhor levantou uma família que tem patrocinado as obras na igreja. Por favor, ore por esta família, pedindo ao Senhor que derrame chuva de bênçãos, abra a janela dos céus e os surpreenda, e que cada semeador da casa do Pai também, de igual forma, possa ser surpreendido, porque quanto mais o eleito de Deus, que ama a obra do Senhor, é abençoado, certamente ele vai abençoar a casa do Pai, tá bem? Então vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, vamos pedir, buscar, bater em nome do Senhor Jesus. Sim, a irmã Sueli também está agradecendo a Deus pelo Miguelito, já temos agradecido já uma semana, desde semana passada agradecendo pelo Miguel, que nasceu, filho do Marcos Vinícius, seu irmão, louvado seja, neto do Marcos Vinícius, seu irmão, louvado seja Deus. Muitos nascimentos, mais ovelhinhas para o reino de Deus. Paizinho amado e querido, estamos diante de muitas questões, Pai, muitos nomes citados, muitas causas, e certamente os pedidos vão muito além do que nós estamos colocando aqui. Cada um sabe, Pai, o que tem passado, o que tem estado diante das circunstâncias, das dificuldades que tem enfrentado. Mas nós sabemos, Pai, que Tu és um Deus provedor. Sabemos que Tu és um Deus que se compadece de nós. Sabemos, Pai, que em Ti há amor, há compaixão. Em Ti há o desejo, a vontade constante de prosperar e abençoar a vida dos Seus filhos, que Tu te comprazes na prosperidade do Seu servo. Por isso, ó Pai, nós queremos pedir primeiramente que cada um dos Teus filhos tenham, em primeiro lugar, gratidão no coração. Gratidão. O apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, em tudo.
Não é por tudo, é em tudo dá graças, em tudo, em todas as circunstâncias dá graças. Devemos dar graças, sim, Pai, porque em Cristo nós já somos abençoados, em Cristo nós somos amados, eleitos, mais que vencedores. Temos a salvação eterna, a dádiva da vida eterna. Aquilo que os filmes de Hollywood prometem, especialmente aqueles filmes de vampiro que querem viver eternamente, tem o elixir da vida eterna, sabe? Hollywood coloca lá de alguma forma ou outra. A palavra de Deus nos garante que em Cristo Jesus nós temos a eternidade, a vida eterna. Isso é uma promessa poderosa. Isso é uma promessa poderosa, Pai. Poderosa. Para a glória do nome do Senhor. Deus seja louvado. E não é uma vida eterna qualquer. Uma vida eterna diante de Deus. Aquele que é o amor. Aquele que é a alegria, a felicidade. Aquele que é a vitória. Aquele que é o Todo-Poderoso. Em comunhão com Jesus para toda a eternidade. Sem doenças, sem choro, sem tristezas, onde não haverão lágrimas, onde não haverão nenhum tipo de dor, só haverá bênção, alegria, louvores. Ó Senhor, que bênção maravilhosa! Então nós somos abençoados rica e abundantemente. Então queremos te dar graças por todas essas coisas, queremos te dar graças, Senhor, por toda a provisão que o Senhor nos tem dado. O Senhor nos tem sustentado em todas as coisas, Pai. Queremos te dar graças por tudo isso e em todas as circunstâncias. Gratidão, Pai, gratidão. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Presença consoladora, presença restauradora, presença curadora, Pai. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pelos irmãos em Cristo. Obrigado pela vida daqueles que oram por nós. Obrigado pela vida daqueles que nos amam. E obrigado, Senhor, por aqueles que nos odeiam, porque nós podemos orar pela vida deles. Nós podemos orar e exercer a paciência. Exercer a paciência. Orar pela vida daqueles que nos julgam. Orar pela vida daqueles que às vezes querem viver nos esculachando. Aqueles que querem tentar viver nos diminuindo. Achando que a gente é bobo. Achando que cristão é bobo. Mas quando eles estão indo com a farinha, a gente já voltou com o bolo. E junto com o bolo, a gente tem o perdão. A gente tem a gratidão a Deus por poder orar pela vida deles. E isso, não porque nós somos os bonzões, mas é pela graça de Deus que nos dá discernimento espiritual. E nós sabemos reconhecer do mundo podre que a gente veio. Mundo podre que essas pessoas ainda vivem. Julgando as pessoas, querendo humilhar as pessoas, diminuir as pessoas, esculachar as pessoas e as coisas que as pessoas têm, e às vezes sem ter conhecimento nenhum de causa. Então, Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de amar uns aos outros, de orar pelos que nos perseguem, amá-los em Cristo Jesus e declarar que elas possam ser salvas e convertidas a Cristo Jesus. Então, Pai, o primeiro sentimento é a gratidão. É a gratidão. Queremos, Pai, orar também pela vida uns dos outros, Pai, para que tenhamos a paz de Deus em Cristo Jesus. A paz sobre todas as coisas, Pai. A Tua palavra diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Pai, que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente em Cristo Jesus. Que a Tua paz, Senhor, a paz do Senhor onipotente, seja um escudo para a nossa vida, nos guarde, Pai. A palavra de Deus diz: a paz de Deus em Cristo Jesus guardará o vosso coração e a vossa mente, guardará. É como alguém que está guardado, alguém que está seguro, Pai. Que esta paz maravilhosa guarde
nossos corações e a nossa mente, ó Pai, para que nós não vivamos ansiosos, para que nós não precisemos de ansiolíticos, Pai. Que se alguém neste momento, eventual, momentaneamente, esteja precisando de ansiolítico, precisando de consultas psiquiátricas, psicólogo, enfim, siga o cronograma, mas que Deus possa curá-lo totalmente, libertá-lo, curá-lo totalmente, sarar as suas feridas e a sua paz guardar o teu coração e a tua mente. Oh Senhor, nós oramos para a glória do teu santo e precioso nome. Pai, oramos agora pela igreja de Jesus e pedimos, Senhor, discernimento espiritual. Discernimento, Pai, para que possamos reconhecer o certo do errado, o bem do mal, coisas que hoje estão misturadas. O mundo, com as suas ideologias pagãs, com as suas ideologias apóstatas, está deturpando famílias, está deturpando valores familiares basais, está deturpando, Pai, a educação das crianças. Hoje uma pessoa me disse, Pai, que certa vez, ele é um taxista, certa vez ele estava na frente de uma escola e uma professora entrou correndo no carro dele, vai embora, vai embora. Aí essa professora falou que colocou um aluno de castigo, porque esse aluno tinha espancado um outro aluno, e aí os pais desse aluno que ficou de castigo veio na escola para espancar a professora. Gente, que mundo a gente está vivendo? Que mundo é esse? Que coisa é essa? Senhor, dê-nos discernimento espiritual para compreender, para discernir o certo do errado, para discernir o doce do amargo. Pai, para discernir a tua vontade, meu Deus, para discernir a tua vontade, o teu querer, para que sejamos usados por ti, Senhor, porque muitas das vezes olhamos para as necessidades do teu reino, olhamos para a necessidade das pessoas, Pai, e achamos que não temos o pão e o peixe suficiente, e às vezes discorremos com isso, e é porque não temos pão, é melhor mandar a multidão embora. Senhor, Tu és o Deus de toda provisão, Pai, Tu és o Deus de toda provisão, meu Pai. Então que em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, tenhamos discernimento espiritual para olhar a Tua obra, para olhar o que o Senhor está fazendo, para olhar o que o Senhor quer fazer, para olhar a posição que o Senhor nos tem colocado, para que sejamos usados por Ti, cada um dentro do seu dom, cada um dentro do seu chamado, cada um dentro do seu chamado. Por isso Jesus chamou 12 apóstolos. Pedro tinha um tipo de, apesar de todos terem a grande comissão, que a nossa comissão é a missão em comum de levar o Evangelho, cada um tem uma forma diferente, um dom especial. A palavra diz que Pedro era um homem, apesar de ser iletrado e inculto, era um homem cheio de autoridade, até a sua sombra curou. Deus seja louvado por isso. A palavra vai falar depois de Barnabé, um apóstolo no sentido de missionário, que aquele homem era um encorajador, ele pegou um Marcos que havia pisado na bola, ele pegou um Saulo de Tarso que havia sido um perseguidor, homens que foram reintroduzidos ou introduzidos no cerne dos discípulos, porque Barnabé era um encorajador. Precisamos de mais Barnabés. Senhor, Tu levantaste Paulo, um homem determinado, destemido, corajoso, um homem que enfrentou um mundo inteiro pagão e não abriu mão de fazer a Tua vontade, não teve medo. Todo mundo estava com medinho,
Paulo foi visitado pelo medo. Nós vamos ver isso domingo, Senhor, na tua casa. Foi visitado pelo medo, mas o medo não residiu na vida dele. Às vezes nós somos visitados pelo medo, mas o medo não pode ter residência em nossos corações. Oh, Senhor amado, aquele homem foi destemido, aquele homem foi corajoso, aquele homem foi usado por Deus, tanto em Jerusalém quanto em Roma. E o testemunho de Jesus chegou hoje, séculos e séculos depois. Sim, Pai, que nós possamos ter discernimento espiritual, para que sejamos usados por Ti, usados e ousados, para fazermos a Tua obra, para levarmos a Tua palavra, para termos empatia pelos que sofrem, para que saibamos nos colocar no lugar daqueles que sofrem. Às vezes as pessoas só sabem recriminar outra, recrimina a vizinha, recrimina a mãe, recrimina o fulano, recrimina e só quer esculachar todo mundo, como se fosse o rei das nações, o melhorzão de todos, e não sabe o quanto de paciência que a gente exerce por amor a Cristo Jesus, querendo ganhar uma alma para Cristo. Senhor, misericórdia, Pai, dê-nos discernimento, Pai, espiritual, dê-nos discernimento, Pai, para compreendermos a guerra espiritual que a gente vive e podemos ser usados por Ti nesta obra. Pai, dê-nos a lembrança constante diante de quem estamos, que é o nosso Deus, porque aqueles discípulos se esqueceram rapidamente que Tu havias multiplicado já pães e peixes, Pai. Talvez na primeira multiplicação, sem experiência, eles tinham algum álibi, mas na segunda multiplicação de novo, se esqueceram. Pai, dê-nos a lembrança do Deus maravilhoso que Tu és, Deus que livra, Deus que salva, Deus que cuida, Deus que cura, com o Seu bálsamo, com a Sua consolação, com o Seu Espírito, com a Sua alegria em nossos corações, Seus braços de amor, Seus cuidados, Seus braços eternos estendidos, Pai. Ó Senhor amado, dê-nos a lembrança constante. Como disse Jeremias, trago à memória aquilo que me pode dar esperança. Então que haja lembrança e haja esperança, meu Pai, para que vivamos a Tua vontade, para que vivamos o Teu querer, para que sejamos canal do Teu fluir, meu Pai, para que possamos discernir a Tua vontade e possamos ser aplicados e ousados na Tua obra, fazer a Tua obra com ousadia, inclusive ter uma vida de oração, Pai, buscar o Senhor, buscar a Tua vontade, buscar o Teu querer, cada dia mais, Pai, para que as coisas venham se descortinando diante dos nossos olhos e a gente vá cada vez mais se apropriando das verdades de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Cada vez mais nos apropriando da Tua vontade, dos planos que o Senhor tem para nós, para que sejamos instrumentos vivos nas Tuas mãos, Pai. Assim, Senhor, mais uma vez, apresentamos diante de Ti cada nome, cada pessoa dessa lista, Pai, cada uma dessas vidas, Pai, possam ser usadas, abençoadas, possam ser agora, Pai, tocadas por grandes bênçãos, possam ser curadas pelas chagas de Cristo Jesus, possam ser libertas, Senhor, agora de todo mal, libertas do vício, libertas do álcool, libertas do tabagismo, curadas de toda doença, em nome de Jesus. Possa vir sobre elas agora uma bênção maravilhosa, Pai. Oramos por essas vidas agora, Pai. Oramos por essas vidas, intercedemos por essas vidas, Pai. Fazemos como Jó fez, intercedemos por essas vidas, Senhor. Pedimos nessa hora que cada uma das Tuas ovelhas, cada um dos Teus filhos, Pai, que estão debaixo de lutas, de guerras, de necessidades, problemas, Pai, possam ser aliviadas, possam ser curadas, possam ser restauradas, possam ser abençoadas com toda sorte de bênçãos,
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, esta é a nossa oração. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada ovelhinha. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que está participando. Muito obrigado pela vida daqueles que irão participar ainda através da gravação que vai ficar registrada no canal da igreja, YouTube, @Cristo Vive Missão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo. Nós queremos te louvar, te adorar em espírito e em verdade. E que 2024, Pai, teu povo vença, supere debilidade, supere a cegueira espiritual, supere a surdez espiritual, supere as dificuldades, Pai, de entendimento da tua vontade. Que o teu povo avance, que o teu povo cresça, Pai, em graça e em conhecimento. Que possamos, Pai, ser canais do teu fluir para abençoar a vida de tantas pessoas, Pai. Nós te pedimos, nós a te oramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que a amada igreja, povo do Senhor, ovelhinhas amadas, guerreiros de oração, digam amém, amém e amém. Amados irmãos, estamos chegando ao final desta live. Já temos aí 1h06 de live. Eu quero cumprimentá-lo, parabenizá-lo por ter chegado até o final aqui conosco. Bem-haja, louvado seja Deus pela tua vida. Tu és precioso para Deus, tu és preciosa para Deus. Que você tenha uma noite muito abençoada, uma noite muito feliz. Você possa deitar a cabeça no travesseiro, logo pegar no sono, descansar, repousar tranquilamente, em nome de Jesus. Possas ter um final de semana feliz, portentoso, abençoado, em nome de Jesus. Quero convidar você a estar conosco nesse próximo domingo, às 9h da manhã, aqui na rua General Roca 340, na galeria. Entra na galeria, você vai chegar a este lugar abençoado, em nome de Jesus. Coração do Rio de Janeiro, Tijuca, bem próximos da Praça Sans Pena. A General Roca corta a Praça Sans Pena, então lugar de facílimo acesso. Esteja conosco. Muito em breve, se Deus quiser, estaremos reunidos na sede nacional da nossa igreja, na estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, região oceânica de Niterói, Itaipu, Mar à Vista. Louvado seja Deus. Deus está preparando uma linda catedral para o nosso ministério. Linda, linda, linda catedral. Linda catedral. Muito linda. Um espaço muito bem dividido, sabe? Mezanino. Teremos lá os banheirinhos separados. Teremos lá um lugar para a escola bíblica dominical das crianças. Teremos lá um gabinete pastoral para a glória do Senhor. Sabes que no templo o lugar mais importante é o altar, de onde se prepara as mensagens. Mas talvez o segundo lugar mais importante seja o gabinete pastoral, porque é no gabinete pastoral que as mensagens que são pregadas lá no altar, é no gabinete que a mensagem é preparada, é produzida. É no gabinete pastoral. É no gabinete pastoral que a gente recebe as famílias para fazer gabinetes pastorais. É no gabinete pastoral que recebemos os visitantes para dar boas-vindas. É no gabinete pastoral que todo o trabalho por trás do altar da igreja é realizado. A maior parte do trabalho é no gabinete pastoral. E teremos um gabinete pastoral lindo, para a glória de Deus, um banheirinho, teremos uma cozinhazinha em frente, para poder preparar aquele lanchinho para os nossos visitantes. Enfim, quando estivermos lá numa podcast, num programa de rádio lá o dia inteiro gravando, uma cozinha bem do lado, dentro do gabinete, para sair aquele misto quente para os irmãos que querem, ou
aquele ovo cozido com batata doce para quem está de dieta. Louvado seja o Senhor. Então, quero agradecer por todas essas bênçãos, por tudo isso que o Senhor tem proporcionado. Então, você também é nosso convidado na inauguração e para estar conosco lá em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Então, olha, um beijo no seu coração, uma noite abençoada, rica e abundantemente para todos. Louvado seja Deus pelas vossas vidas, um bom descanso, uma boa noite. Lembre-se, por favor, de orar pelo pastor. Amanhã estarei aqui na igreja, se Deus quiser, fazendo a mensagem para domingo, que será a ceia do Senhor. Não falte, esteja na casa do Pai, venha crescer em graça e em conhecimento. Estamos no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, versículos de 11 a 35. Essa é a perícope de estudo, pauta de estudo para o próximo domingo. Coisas simplesmente maravilhosas da parte de Deus pelo estudo da palavra. A palavra é sempre maravilhosa. Venha, esteja conosco. Graça, paz, misericórdia e amor da parte do Senhor Jesus para a tua vida. Um beijo grande no seu coração, um abraço forte e carinhoso para todos vocês. E eu lembro que somos o que somos pela graça de Deus.